Olá, pessoal! Esta é uma das 5 questões que foi aplicada no simpósio da ABNV deste ano. É sobre um dálmata adulto que foi atendido com o quadro neurológico que nós já vamos ver no vídeo, que, segundo o tutor, ocorreu após trauma. Então, qual a localização da lesão e qual exame de imagem você solicitaria? Então, nós podemos observar que o animal tem capacidade de movimentar os 4 membros, que estão flácidos, uma tetraplegia flácida, sem as reações posturais nos 4 membros. Podemos observar também que o reflexo palpebral está diminuído, o animal apresenta bastante salivação, o reflexo patelar está ausente, bem como o reflexo interdigital ou de retirada. E no membro torácico, o reflexo interdigital também está ausente. Nós temos que primeiro lembrar quais são os possíveis locais de lesão no sistema nervoso que levam a este quadro. Ela pode ser originada, então, de lesões no tronco encefálico, na medula cervical, na medula cérvico-torácica e no sistema nervoso periférico. A tetraplegia flácida ela é característica de lesão no sistema nervoso periférico. Nesse caso, quando é realizada a avaliação dos nervos cranianos, nós vamos ter respostas diminuídas a ausentes, mas não por lesão no tronco encefálico. Nós já vamos entender melhor por quê. O tônus e os reflexos nos membros anteriores e nos membros posteriores vão estar diminuídos a ausentes. E por que a lesão não pode ser em tronco encefálico ou na região cervical? Porque nesse caso, os reflexos dos membros anteriores estariam normais aumentados, assim como nos membros pélvicos. Já na região cérvico-torácica, embora os reflexos pudessem estar diminuídos a ausentes, eles estariam normais aumentados nos membros pélvicos, porque uma lesão cérvico-torácica seria uma lesão do tipo neurônio motor superior para os membros pélvicos. Então, nas lesões do sistema nervoso periférico, o que nós vamos ter é um comprometimento do neurônio motor inferior, ou seja, do corpo celular na substância cinzenta da medula espinhal, ou das raízes motoras ventrais do nervo, ou uma lesão na junção neuromuscular. Em muitas dessas doenças, os animais podem ter dificuldade para engolir, para aprender a mastigar alimentos, vão ter alteração na fonação, ou seja, o latido ou o miado vão ficar com um som diferente, vão ter dilatação esofágica, ou seja, megaesôfago, e em casos mais graves, pode haver paralisia respiratória devido ao envolvimento do nervo intercostal ou frênico. As 4 principais causas de tetraplegia aguda com origem no sistema nervoso periférico são a polirradiculoneurite, botulismo, paralisia do carrapato e a miastenia gravis fulminante. No entanto, no Brasil, nós não temos a paralisia do carrapato. Já as doenças que podem levar à dilatação esofágica são principalmente o botulismo e a miastenia gravis fulminante. A diferenciação entre essas 3 principais doenças que levam à tetraplegia flácida deve ser feita de acordo com os sinais clínicos, o resultado dos exames laboratoriais, principalmente hemograma completo, bioquímica sérica, urinálise, sorologia para toxoplasmose, análise do líquor e exame eletrofisiológico quando possível. Os exames que são mais específicos, por exemplo, a determinação de títulos de anticorpo, antirreceptor de acetilcolina sérico ou até biópsia de músculo e nervo, poderiam ser feitas em alguns casos. No entanto, a abordagem inicial na emergência do atendimento de um animal com tetraparesia do tipo neurônio motor inferior grave e não ambulatorial deve ser a mesma, não importa a causa, ou seja, deve ser focada na avaliação do quê? Da respiração e determinar se há megaesôfago ou então pneumonia por aspiração. Por isso que a resposta correta é a radiografia torácica. Pessoal, importantíssimo lembrar, não é indicado o uso de corticoides nos casos de tetraplegia flácida. Os corticoides não têm ação no botulismo nem nas polirradiculoneurites. Inclusive, eles podem agravar as infecções em caso de existência de pneumonia por aspiração. Então, os cuidados principais num paciente com esse tipo de quadro de tetraplegia são os cuidados gerais para dar suporte a um paciente tetraplégico em decúbito, com o objetivo, então, de evitar feridas, evitar edema pulmonar hipostático e a piora de pneumonia por aspiração. Então, também devemos fornecer hidratação e suporte nutricional. Nós realizamos radiografia torácica e havia, sim, megaesôfago.
Então, nesse caso, é indicado a elevação da cabeceira do animal para que não haja a aspiração caso ocorra a regurgitação de um conteúdo. Posteriormente, foi feita a passagem de um tubo gástrico para que fosse feita a alimentação enteral. Aqui nós já vemos o animal sendo mantido em decúbito external, né? Foi feito bastante fisioterapia, troca de decúbito e posteriormente quando o animal conseguiu iniciar a locomoção sozinho aproximadamente depois de 3 semanas. Nesse caso, a etiologia foi o botulismo e esse é realmente o tempo para que ocorra a melhora desses pacientes. Nós já entendemos o porquê da resposta correta ser a alternativa D. Se tiverem dúvidas, é só perguntar. Obrigada pela atenção.